Hoje nós vamos falar sobre a criação, a sua criação. Se você está pronta para descobrir a verdade sobre a sua criação, desde antes de você vir ao mundo, ou não, você já está aqui. Então você vai entrar nessa descoberta, navegar aqui comigo novamente nessa sua história, essa história desconhecida que você nunca ouviu falar. É uma nova versão sobre quem você é. Vamos lá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E vamos para a criação, a sua criação. Nós somos seres maravilhosamente criados, perfeitos e únicos. Você queira ou não admitir, você é esse serzinho. Totalmente único, totalmente incomparável, totalmente inexplicável às vezes, cheio de seus valores, potenciais, dons, talentos, habilidades, talvez todos eles aí bem escondidinho dentro de você por conta de muitos traumas, de muitas histórias que ocorreram aí antes mesmo que você nascesse. Histórias essas que você carrega algumas migalhas ainda, talvez contigo, e você não perceba, não saiba nem como, porque você reage como reage, porque você toma as decisões que você toma, porque você deixa que as coisas aconteçam, porque você diz sim, às vezes, em momentos que você deveria dizer não. É uma confusão interna enorme, você nunca consegue entender o porquê. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre a sua criação. E eu tenho certeza que este módulo te trará vários e inúmeros insights que vão começar a te relembrar, te trazer alguns fragmentos aí dentro da sua mente que te trarão respostas muito importantes. Criação. Quando nós falamos de criação, antes mesmo de você nascer, foi necessário que o seu pai e a sua mãe tivessem uma conexão, certo? Tudo começa com uma conexão. Não existe relacionamento nenhum ou vida nenhuma venha a existir se não houver uma conexão. Então, tudo começou com uma conexão. Através dessa conexão é gerado um sentimento para que o seu pai e sua mãe é, estivessem ali conectados ou mantivessem essa conexão, foi necessário que um sentimento fosse desenvolvido. E este sentimento, falando sobre o relacionamento dos seus pais, que eu não tenho a mínima ideia como foi, se foi bom ou ruim, eles passaram por este processo. Conexão, sentimento, eu defini aqui como amor em um relacionamento normal, e em seguida, depois do sentimento, vem aí um relacionamento, seja ele forçado, totalmente natural, exclusivamente maravilhoso ou ridiculamente horrível, foi um relacionamento que foi necessário existir antes que os seus pais tomassem aí decisões juntos. E qual a decisão? De deixar que você viesse ao mundo, independente de como o relacionamento dos seus pais foram, eles tomaram a decisão de deixar com que você existisse, com que você se desenvolvesse no ventre da sua mãe, que você viesse ao mundo. Através dessas decisões, foi necessário que eles tomassem inúmeras ações antes mesmo que você nascesse. E neste momento de ação, houve também ação entre eles, a ação sexual que gerou, né, ali a sua vida, tá bom? Então eles tiveram ali a conexão, um sentimento que gerou um relacionamento, que deste relacionamento obrigatoriamente houve decisões, dessas decisões houveram ali ações, e uma das ações, até mesmo antes de decisões, foi a ação de estarem em um contato sexual, estarem em um contato amoroso e gerar a sua vida. E eles fizeram isso juntos. Seja voluntário ou não, eu não conheço a história deles e o foco não está na história dos seus pais. O foco está na sua história. Então, antes mesmo que você existisse, houve tudo isso que estava ali acontecendo, todo o ambiente que estava ali se preparando, ou não, para te receber. E no momento que eles tomaram essas decisões e tomaram algumas ações, deram alguns passos, conscientes ou não do que estavam fazendo, começou ali uma maratona, a sua maratona, a sua mais primeira e talvez tenha sido a última maratona, a maratona para alcançar o ventre da sua mãe.
e se desenvolver e decidir existir. Você já correu uma maratona e você ainda nem sabia disso. A sua primeira maratona começou ali, naquele exato momento, onde houve a conexão entre seus pais e você, ainda como um espermatozoidezinho, saiu correndo mais rápido do que um trem-bala e alcançou o ventre da sua mãe, antes de todos os outros espermatozoidezinhos que não foram escolhidos para aquele momento. De espermatozoide, você, dentro do ventre da sua mãe, você se tornou um feto. A sua forma de existir já era outra. Você não era mais apenas um espermatozoide com uma vida limitada. Você entrou no ventre da sua mãe, se tornou um feto e a sua possibilidade de existir já existia. Ela já estava ali presente. Você já estava vivendo a sua existência a partir dali. E desse fato de você ser ali já um feto, começou a acontecer toda uma evolução, tanto dentro do ventre da sua mãe, para você, para sua vidinha, quanto fora do ventre da sua mãe, para a vida dos seus pais. Então, gerou ali toda uma espera, e para você, e para os seus pais. Essa espera foi sendo gerada e dessa espera veio muitas expectativas, expectativas suas, como apenas um feto se transformando em bebê, e as expectativas também dos seus pais. Eram boas ou ruins, independente, não importa. Os dois lados geraram expectativas e os dois lados foram evoluindo essas expectativas de maneira diferente. Você foi sentindo e absorvendo absolutamente tudo o que estava acontecendo no mundo exterior, mesmo que você ainda estava ali dentro, guardadinha e protegida no ventre da sua mãe. Dessas expectativas vem todo um processo, e desse processo vem todas as adaptações, quanto para você crescendo, se desenvolvendo ali dentro, quanto para os seus pais. Inúmeras adaptações foram necessárias antes que você viesse ao mundo. Novos hábitos começaram a ser gerados e descobertos, né? Novos hábitos para uma mãe, por exemplo, às vezes acontece de maneira totalmente natural, simplesmente pelo fato que ela sabe que ela é mãe e agora ela precisa agir dessa forma. E esses novos hábitos refletiram também de alguma forma para você, ainda como bebê, dentro da barriguinha da sua mãe. Essa nova rotina, esses novos hábitos, criou toda uma nova rotina e para sua mãe e para você, que já estava vivendo essa nova rotina juntamente com ela. Toda essa nova rotina criou ainda mais expectativas, e dessas expectativas foram nascendo um novo eu. E para a sua mãe, para o seu pai e também para você. O seu novo eu estava ali crescendo, se desenvolvendo, se conhecendo e se reconhecendo nas atitudes e nos ambientes por onde você passava, enquanto você ainda estava ali dentro do ventre da sua mãe. Após todas essas etapas, enfim, acontece o nascimento, o seu nascimento. Você, enfim, veio ao mundo. E nesse exato momento que você veio ao mundo, houve também um renascimento dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Ou somente da sua mãe, ou somente do seu pai, se houve a ausência de um dos dois, mas um renascimento aconteceu para a pessoa que te acolheu no mundo de fora, no nosso mundo aqui, exterior. Este renascimento, você também sentiu o impacto. E deste renascimento da pessoa que te criou, que te pegou no colo, que te cuidou, e do seu nascimento, nasceu ali um propósito. Um propósito seu de cumprir, né, com o papel de ser aquele bebê tão esperado, mágico, lindo, né, que os seus pais estavam ali esperando, de ser aquele bebê que eles imaginaram, né? Que eles esperaram tanto, que eles se fizeram tantas ideias e usaram tanto das imaginações deles para desenhar e projetar o seu futuro que ainda não existia. Tudo isso foi gerando alguns propósitos, e o seu propósito era agradar os seus pais, agradar as pessoas que estavam ali cuidando de você.
porque você já conhecia, já sabia, já sentia cada sentimento, sentia os ambientes ali dentro do ventre da sua mãe. Então você já veio ao mundo também cheio de propósitos, cheia de propósitos. E o propósito dos seus pais ou da pessoa que te acolheu foi de cuidar de você da melhor maneira possível. Por mais que a história com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seus pais, ou com a pessoa que cuidou de você não tenha sido a das melhores, não tenha sido a melhor experiência da sua vida, por mais que esse relacionamento com os seus pais, sejam eles biológicos ou não, foi terrível, foi abusivo, foi de martírio, foi drástico, por mais que seja, que tenha sido a história, assim, a pior história do mundo na sua mente. Eles tinham o propósito de cuidar de você da maneira que eles entendiam ser melhor. Se eles eram doentes ou não, independente disso. Eles ofereceram para você o que eles tinham de melhor. Esse era o propósito deles. Oferecer o que eles podiam oferecer. E o seu propósito era agradá-los. Destes propósitos vem a busca, porque todo propósito exige uma busca. O propósito ele chega e ele te impulsa a buscar a ser melhor para cumprir tal propósito. E dessa busca vem vários aprendizados. A gente começa a aprender com cada busca, experiências boas ou ruins, você está ali aprendendo. E desse aprender, você percebe que será necessário treinar, e treinar muito, antes que você alcance o seu suposto propósito, certo? Então, é a mesma coisa quando a gente realmente encontra o nosso propósito. Esse ciclo aqui vai se repetindo após o propósito. Depois que você percebe que você precisa treinar muito, você começa a entender também que uma aceitação, ela é necessária. Ela é totalmente necessária, ela necessita acontecer. Essa aceitação, ela começa a aparecer de maneira mais evidente após o treino, porque durante o treino a gente percebe o quanto nós precisamos aceitar os nossos erros, as nossas perdas, o quanto nós precisamos aceitar o que nós somos capazes e o que nós não somos capazes, sobre o que nós temos o controle e sobre o que não está em nosso controle. E tudo isso exige este trabalho, um trabalho muito profundo de aceitação. Para que essa aceitação realmente aconteça, e para a sua vidinha e para a vida dos seus pais na época da sua criação, foi necessário todo um ressignificar. Esse ressignificar talvez ainda não tenha acontecido em sua vida, nem na vida dos seus pais. Talvez isso foi sendo escondido, todas as frustrações ali após o treino, né? Talvez se você não chegou ao processo de aceitação após a fase treino, várias frustrações começaram a crescer dentro dos dois seres, para os pais e para você. E em muitas histórias, em muitos casos, os maiores bloqueios se encontram ali. Encontrou o propósito, veio a busca, que é natural com o propósito, veio o aprender, que também é um movimento natural. Depois vem o treino, e ali no treino bloqueia, fica batendo na mesma tecla, cansa, dói, frustra, bloqueia novamente, não sai mais do lugar e vive esse ciclo repetidamente por muitos, muitos anos. Esse seria o ciclo natural, tá? Tô te explicando aqui o ciclo natural, mas o que acontece com a maioria das vidas é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Após o treino vem a aceitação, após a aceitação vem o ressignificar, que é transformar todas as experiências ruins em algo que agregue em sua vida e que te faça avançar, que te motive a continuar em ação. E após o ressignificar, quando você realmente consegue entrar nesse estado de ressignificação verdadeira, real, que te faz realmente fluir de maneira diferente, com uma nova visão da sua vida, aí sim vem o renovo. E desse renovo começa a reconstrução. Essa reconstrução é para você e para todas as pessoas que te cercam. Quando você alcança esse momento de reconstrução, você começa a ter aquela sensação de que está valendo a pena viver e que tudo está fazendo finalmente sentido.
Após a reconstrução, a vida, todos nós sabemos, é um incansável recomeço. Então a gente recomeça novamente em outra fase, em outro ciclo. Tudo se repete novamente. E depois deste recomeço, nós voltamos à conexão. Porque para cada recomeço você precisa reconectar-se consigo mesma para poder continuar vivendo os próximos ciclos que te esperam. Agora pense e reflita aqui comigo. Se todo esse seu primeiro ciclo de vida, com todas essas experiências, foi extraordinariamente lindo, maravilhoso e perfeito, certamente esse mesmo ciclo de maneira parecida se repetirá pelo resto da sua vida. Mas como a história de todo mundo não é perfeita, nossa história nunca será perfeita, porque o ser humano não é perfeito e porque também na época dos nossos pais, eles não tinham todo o conhecimento e acesso ao conhecimento que nós temos hoje, nos dias de hoje, sempre existirá uma dessas fases, um desses processos onde vai existir bloqueio, onde vai existir falta, onde vai existir frustração, onde vai existir perda, onde vai existir desmotivação, onde vai existir falta, onde você vai se perder. E esse ciclo, no momento que você se perde, esse ciclo começa a se repetir, porque você começa a tirar o foco do seu verdadeiro eu e começar a colocar o foco no que não importa tanto assim, perdendo totalmente a conexão consigo mesmo, perdendo totalmente a visão sobre quem você realmente é. Então, este é o ciclo natural da vida, quando tudo corre bem, mas todas nós sabemos que a nossa vida não é perfeita. O ciclo perfeito da vida seria a geração, né? O ciclo da vida, o perfeito, né? Como tudo deveria fluir. A geração da sua vida, a sua vida que começa ali no ventre da sua mãe, o nascimento, o seu bem-vindo ao mundo, aquela fase totalmente maravilhosa e mágica, o seu desenvolvimento, onde as suas capacidades são totalmente extraordinárias. Uma criança do 1 aos 3 anos, ela aprende de maneira absurda, muito rápida e muito impressionante. Por mais que os pais não valorizem tanto esta fase, porque eles estão muito exaustos com cada, né, com cada passo de evolução que a criança dá. Essa fase de desenvolvimento ela é muito importante, os primeiros 3 anos de vida, e é ali que acontecem já algumas frustrações. A evolução, né, onde os aprendizados são ali constantes e incansáveis, e isso acontece de maneira natural, porque quando você é bebê, você está ali como uma esponjinha absorvendo absolutamente tudo, porque você olha para aqueles seres adultos e você sabe que você se tornará alguém assim, você quer ser o seu melhor. As mudanças que, consequentemente, né, com a evolução, são totalmente naturais e sempre bem-vindas. As crianças, quando elas estão aprendendo, elas sempre estão ali, uau, que legal, né? Tudo é mágico, tudo é muito legal. Então, todo movimento, toda mudança é muito natural quando nós somos crianças. As transformações que são obrigatórias e totalmente aceitáveis, porque quando a gente é criança, tudo que transforma, que muda, a gente fica ali impressionado, a gente acha mágico, a gente aceita e tá tudo bem. E a satisfação, que é constante e espontânea. Tudo que você descobre, tudo que você aprende é lindo, é assim, surreal. E você consegue se sentir satisfeito. Esse seria o ciclo perfeito da vida se nós continuássemos a viver assim também na nossa vida adulta. Mas já ali na infância, muitos bloqueios já ocorrem por falta de conhecimento dos pais ou simplesmente por algumas consequências que aconteceram e você carrega tudo isso simplesmente por desconhecer, não saber como fazer, não saber como se sobressair ou não saber como voltar o olhar de volta para a sua essência, para o seu verdadeiro eu. Agora, a realidade da humanidade, como tudo de fato flui, nós sabemos ali que nós somos apenas um pó, que toda essa carcaça que um dia ela vai desaparecer. A nossa vida humana, ela é passageira nessa terra. Do pó da terra nós fomos criados e para lá que nós voltaremos. Isso é bíblico, todos nós já sabemos disso. Mesmo aqueles que fingem não saber ou que acreditam, né, em vida após a morte, ou em segunda vida, ou em reencarnação, nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Nós sabemos também que as raízes das nossas vidas
só vão fluir se a gente começar a regar com amor, porque é esse regar com amor que faz com que a gente seja produtiva. E mesmo sabendo disso, a gente não faz, não realiza, porque às vezes nem sabe como. Nós sabemos também que o florescer é a produção. Ou seja, se você não reconhece que as suas raízes devem ser regadas com amor para que você seja produtiva, não existirá produção. E o florescer é quando você está produzindo, trazendo frutos para a sua realidade, para o mundo à sua volta, para si mesmo. Isso te terá satisfação, é a sua produção. O semear, que é compreender também que o que faz parte do semear é o deixar ir. Você não pode colher o novo se você continua querendo guardar o velho que está cobrindo todo o novo que quer nascer na sua terra. O colher, que é aceitar a colheita com amor, seja ela boa ou ruim, porque pode ser que você colha consequências inesperadas. O compartilhar, porque nós não geramos vida sozinhos. E o também morrer, porque até mesmo a nossa morte, ela é frutífera. A nossa vida não se limita em tudo que nós vivemos aqui. A sua vida não é apenas cuidar do seu corpo físico, cuidar da sua mente, do seu coração, da sua aparência. Tudo isso é muito bom enquanto nós estamos aqui para que nós possamos realmente produzir, trazer frutos, semear, colher, compartilhar. É tudo isso que desenvolve a nossa vida, tudo isso que marca a nossa história nessa terra, porque tudo isso é passageiro. A nossa morte, ela também é frutífera. E existe uma razão para que ela exista. E eu costumo dizer que muitas pessoas desanimam durante a caminhada da vida porque colocam muito foco em todas as cagadas, vamos dizer assim, que fizeram na vida. Elas começam a colocar muito foco em todos os defeitos, em todos os erros. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, eu nem vou lutar por isso, eu nem mereço isso. Ai, nem Deus me perdoa. Muitas pessoas começam a colocar muito foco nos erros, se colocando mesmo ali na posição de, me desculpa a palavra, de bosta mesmo. E eu costumo dizer que até mesmo a bosta vira esterco. Tudo o que acontece em nossa vida pode se tornar em uma coisa produtiva, em uma coisa que possa trazer transformação de alguma forma. Se não for para a sua própria vida de imediato, será com certeza para a vida da pessoa com quem você sentir de compartilhar isso. Mas não bloqueie, não se diminua por achar que você já fez muita besteira, muita coisa errada. E não coloque o foco nisso, porque quanto mais você acredita que para sua história não existe solução, menos solução você enxergará para a sua real história, porque a sua real história ela já está desenhada, ela já foi escrita, mas você precisa começar a se enxergar de maneira diferente. E é isso que nós vamos fazer aqui dentro dessa mentoria, trazer para você uma nova visão sobre quem você realmente é. E venho aqui te relembrar sobre toda a história da sua criação. Você percorreu 430 quilômetros a 16 quilômetros por hora em no mínimo 45 minutos, enquanto você era apenas um espermatozoidezinho. Você já venceu uma maratona e você nem sabia disso. Antes mesmo de você nascer, você já era uma campeã, você já era um milagre da vida. Você é uma campeã. Nunca se esqueça disso. Eu te vejo no próximo módulo. Até lá!